Voltando na questão que eu acabei de gravar, falei que o STF reconhece a possibilidade de se processar penalmente a pessoa jurídica, mesmo não havendo ação penal em curso contra a pessoa física com relação ao crime praticado. Mas eu não comentei a A. Eu falei que ia comentar, não comentei, vamos comentar. É inexistente a responsabilidade solidária entre o atual proprietário do imóvel e o antigo, pelos danos causados na propriedade, independente de ter sido ele ou o dono anterior causador. Está incorreta, porque existe responsabilidade solidária, sim, prevista na súmula 623 do STJ. As obrigações ambientais possuem natureza própria terreno, em razão da coisa, sendo admissível cobrá-las tanto do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores, ou seja, é uma responsabilidade solidária, sim. Então pode cobrar tanto do atual quanto do anterior, ou só do atual, ou só do anterior, ou dos dois, tá? Por isso agora eu vou para a próxima questão. Segundo a STJ, assinada a alternativa correta, as obrigações ambientais não possuem natureza própria terreno? Incorreta. Acabei de falar que as obrigações ambientais possuem natureza própria terreno, sendo admissível cobrar tanto de um quanto de outro, de um ou de outro, de um ou de outro. Súmula que eu acabei de falar. 623. As obrigações ambientais possuem natureza própria terreno, sendo admissível cobrar do possuidor, do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores, a escolha do credor. Volta para as questões. B. Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado. O que era mesmo a teoria do fato consumado? No tema de direito ambiental. B. Súmula 613. Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. O que era a teoria do fato consumado? Do fato consumado. O que é isso? O que é a teoria do fato consumado? Súmula 613 não admite, mas primeiramente é necessário que entenda que a teoria do fato consumado é em tema de direito ambiental, ou seja, sendo bem direto, em caso de construção e obras irregulares que mencionam o fato de já estarem erguidas para evitar uma demolição por já ter sido consumada a construção, o fato, o STJ entendeu que não se admite a aplicação dessa teoria em direito ambiental. Aqui a casinha, ó, a folha, a casinha. Primeiramente, é necessário que se entenda o que é a teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. O fato consumado é a construção consumada. Ou seja, sendo bem direta, que é assim que a gente gosta aqui. Vamos estudar direto, rápido, papo. Em sendo quase de uma construção, uma obra irregular que menciona o fato de já estarem erguidas. Eu não quero que destruam essa casa porque ela já foi erguida, mas ela está causando um dano ambiental. Não importa o fato consumado dela estar pronta a obra. O STJ entendeu que não se admite a aplicação dessa teoria, porque a nossa natureza é muito mais importante que a sua casa que já está construída. Súmula 603. Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Súmula 613. Não se admite a teoria da aplicação do fato consumado em tema de direito ambiental. Por isso, não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. B correta. A inversão do ônus da prova não se aplica às ações de degradação ambiental. O que você acha? Vamos ter que inverter o ônus da prova? Quem está falando que prove? O promotor que prove. Quem que fez o dano ambiental? Quem está falando que tem que provar? Quem que tem que provar? O promotor tem que provar o dano. Quem alega... O que é a inversão do ônus da prova? No consumidor, você entra com uma ação falando que ocorreu um dano, que seu nome foi para o SPC. Aí você pede a inversão do ônus da prova. É ele que prove que ele está certo. Então você pede a inversão do ônus da prova no consumidor, a empresa que prove que está certa, né? Ou que eu estou errada. Então inverte o ônus da prova. Normalmente o ônus da prova é quem alega. Se você está falando, então que você que prove isso, né? Se você está falando isso, você que prove isto. Então, se você está falando, você prova. Se o promotor está falando, ele que prove. Ele que prove. Em regra, deveria ser assim. Eu vou entrar com uma ação de dano ambiental, como promotora, por exemplo, eu deveria provar
Mas não é assim, porque se aplica a inversão do ônus da prova. Eu vou entrar com uma ação, ele que prova que ele não fez nada. Ele que prova que não fez nada. Então, se aplica essa inversão do ônus da prova na degradação ambiental. Por isso que você está incorreto. Ó. Súmula 618. A inversão do ônus da prova se aplica sim às degradações ambientais. A inversão do ônus da prova se aplica sim. Então, eu entro com uma ação, você que prova que você não degradou nada. Então, aplica-se a inversão do ônus da prova. O Ministério Público tem legitimidade exclusiva para a proposição civil pública em face da defesa do patrimônio público. Legitimidade exclusiva. O Ministério Público tem legitimidade, não tem a palavra exclusiva nessa súmula 329 do STJ. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público. E não é legitimidade exclusiva, exatamente, obedece. O erro é que a legitimidade ela é apenas exclusiva, porque não é exclusiva, porque o artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública traz outros legitimados para propor ação civil pública, ok? Por isso está incorreto. E, quanto ao dano ambiental, não se admite a condenação do réu a obrigação de fazer ou não fazer. Quanto ao dano ambiental, não se admite a condenação do réu a obrigação de fazer ou a de não fazer, cumulada com indenização? Claro que admite. Né? Quanto ao dano ambiental, súmula 629. É admitida a condenação do réu a obrigação de fazer ou não fazer, cumulada com indenizar. Quanto ao dano ambiental, é admitida sim a condenação do réu a obrigação de fazer ou não fazer, cumulada com indenizar. Então, quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu a obrigação de fazer ou não fazer, cumulada com a de indenizar. Então, súmula 629, dano ambiental, você pode pedir a condenação do réu junto com a obrigação de fazer ou não fazer, cumulado com a indenização, o dever de indenizar, ok? Só para você relembrar, eu não estou tendo facilidade de estudar direito ambiental em razão das inúmeras leis esparsas que tem. Por isso eu vou focar apenas nas questões da VUNESP e vamos ver o que vai dar nessa prova. Porque questões da VUNESP é dizer direito, tá? Questões das VUNESP é dizer direito vai ser assim, direito ambiental, ok?